Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Queridos irmãos e irmãs, essa passagem se encontra também nos Evangelhos segundo São Mateus, São Lucas, essa pergunta sobre a lei do divórcio de Moisés, onde o homem escrevia uma carta despedindo a sua mulher, repudiando. Aqui também é muito estranho esse detalhe de São Marcos, provavelmente porque esse evangelho foi escrito para os romanos, né, que não estavam dentro da lei judaica, tinham outras leis, mas mesmo na lei romana era unilateral, era só o homem que podia despedir a mulher não despedia o homem. E aqui Jesus fala dessas duas situações que na época não existiam, era só uma delas, só o homem despedia a mulher. No tempo de Jesus se seguia sobre a questão do matrimônio, as linhas, o raciocínio, a doutrina de dois rabinos famosos, Rabino Hillel e o Rabino Shammai. O Rabino Hillel foi mestre de Gamaliel, que por sua vez foi mestre de Saulo de Tarso, né, o que depois se tornou cristão, mudou o nome de Paulo, São Paulo apóstolo. Então, Hillel e Shammai tinham dois pensamentos diferentes. Shammai dizia: o marido só pode despedir a sua mulher em casos muito graves, de adultério e outros. E Hillel era mais liberal, ele dizia: não, simplesmente se o homem já se cansou da mulher, ele pode despedir ela, não precisa de nenhum motivo sério para isso. E aí eles perguntam para Jesus, querem saber qual é a linha dele, se ele é mais rigorista como o Shammai, ou se ele é mais liberal como Hillel. E Jesus dá essa resposta surpreendente para eles, que diz que não está nos planos de Deus, não é da vontade de Deus, é esse despedir o outro, né, dentro do matrimônio. Então eles se espantam e perguntam, e dizem: peraí, mas Moisés, o legislador supremo do povo de Israel, falou que sim, que o homem podia escrever uma carta, despedir a mulher.
O que era no Antigo Testamento já um início de dignidade, por assim dizer, da mulher, porque fora disso, em muitas culturas, o homem tinha poder de vida e de morte sobre a sua mulher, como sobre toda a família. E então, pelo menos, ela tinha assegurado que ela, com essa carta, poderia casar de novo e ter o seu sustento, porque a condição da mulher era uma condição tutelada na antiguidade, né? Ela passava da tutela do pai para a tutela do marido. Então, essa era a situação, e Jesus responde que essa carta, essa certidão, ela tem um contexto, e o contexto é a dureza do coração. Então, Jesus leva as pessoas a fazerem uma meditação sobre o princípio, sobre o Gênesis, né? Porque os judeus chamam os livros da Bíblia pela primeira frase, né? Ou pelas primeiras palavras. Então, eles não chamam Gênesis de Gênesis, eles chamam Gênesis de no princípio, né? Bereshit, que quer dizer no princípio em hebraico, né? Então, Jesus fala, leiam o que está aí no princípio, ou seja, no Gênesis. E Jesus toma, vamos dizer assim, a essência, o miolo do primeiro capítulo, onde tem aquele poema: e Deus criou o ser humano, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Então, Jesus toma isso, diz, Deus no princípio criou o homem e a mulher, e depois toma o final da narrativa do segundo capítulo, do qual a gente escutou na primeira leitura. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Então, como todo o relato, a forma dos relatos chamados etiológicos, né? Que você toma um resultado e vai para trás e imagina um início. Então, como o homem e a mulher são uma só carne, então a carne de um foi retirada, formada a mulher, e ele reconhece, né? Essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, o relato que afirma a unidade fundamental do ser humano e a dignidade fundamental do ser humano, né? Do homem e da mulher. Dentro da diferença, homem e mulher, existe uma fundamental igualdade e uma fundamental dignidade, né? Esse é o sentido do relato bíblico, né? Algumas pessoas se incomodam com a palavra auxílio, né? Ajuda. Não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma auxiliar. Então as mulheres perguntam, então eu sou auxiliar, tipo auxiliar de escritório, né? Que aquela pessoa ali que está subalterna, né? Mas aqui o trecho, a palavra bíblica é etzer, que muitas vezes é atribuída a Deus, né? Como quando diz, Senhor, vinde em meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio, se usa a palavra etzer. E tanto é que existem nomes na Bíblia, né? Eliezer, o meu Deus é meu auxílio, né? E o nome mais encurtado de Eliezer, que é Lázaro, né? Quer dizer Deus ajuda, Deus auxilia. Existe Azarias, que quer dizer o Senhor também, o nome de Deus, né? Ia é meu auxílio. Então, aqui é alguém que te salva, e salva do quê? Da solidão, do não é bom. O primeiro capítulo, que é todo feito em forma de ladainha,
termina cada dia da criação de Deus dizendo: e Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Então, primeira vez que Deus diz não é bom, é quando Ele verifica a solidão do ser humano, ou seja, um estado de não comunhão, porque a não comunhão contraria a nossa essência de sermos imagem e semelhança de Deus. Se Deus é comunhão, né, e isso foi revelado mais claro, né, na revelação cristã. Deus é comunhão, o Pai que ama o Filho e entrega tudo a Ele, o Filho que ama o Pai e entrega tudo ao Pai, o amor de entrega e doação do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, que constitui a pessoa amor, a pessoa dom, que é o Espírito Santo. Então, Deus é comunhão, Ele cria o homem como comunhão também. E por isso São João Paulo II, né, nas suas catequeses sobre o amor humano, né, que são chamadas também teologia do corpo, ele diz: o ser humano não é só imagem e semelhança de Deus na sua alma, pela sua inteligência, pela sua liberdade. Ele é a imagem e semelhança de Deus no seu corpo. E a gente pode considerar com esse paralelo, né? Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, né? Que tanto o homem considerado, né, o ser humano considerado individualmente é imagem e semelhança de Deus, como também o casal é imagem e semelhança de Deus, porque o casal é chamado à comunhão. Então ali na comunhão do casal se realiza de forma mais perfeita a imagem e semelhança de Deus, que é comunhão, que é amor. Então aqui a gente encontra toda essa riqueza na Sagrada Escritura, nesse início, nesse princípio, que Jesus chama e lembra, como dizendo, qual era o plano original, qual era o projeto original. Antes de que o coração do homem se tornasse duro, qual era o plano original? E não é em vão que Jesus chama para o plano original, Ele chama porque Ele quer restaurar o nosso coração. Como dizia o profeta, tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aqui a gente lembra que a lei de Deus no Antigo Testamento estava escrita na pedra, essa lei de Moisés, mas no lugar da pedra a palavra de Deus se faz carne, e é Jesus Cristo. Então Ele vem restaurar esse plano original perdido e elevar o ser humano a uma altura ainda maior. A grande imagem do esposo, da relação de amor, de entrega do esposo, da esposa, a gente encontra na relação de Cristo com a sua igreja. Quando aqui, a gente escutou também Hebreus falando do sacrifício de Cristo, de que Cristo morre por nós. Quando João descreve Cristo morto na cruz, que tem o peito atravessado pela lança, Cristo já morto, João usa as palavras com muito cuidado ali. Ele não diz o soldado atravessou o peito de Cristo com a lança, ou que o soldado perfurou o peito de Cristo com a lança. Ele diz o soldado abriu o peito. Então João usa as mesmas palavras da versão grega do Gênesis, quando fala de Adão.
Então, Adão, no seu sono, que é um sono de revelação, e Cristo também adormecido na cruz, e desse peito aberto de Cristo sai o sangue e a água que simbolizam a igreja, porque a igreja existe porque Jesus na última ceia disse: fazei isto em memória de mim. E depois da sua ressurreição disse: pregai o evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, o mandato da Eucaristia, o mandato do batismo. Então, Ele nos dá, porque Cristo não nos manda nada do que Ele não nos dá em primeiro lugar. Então, Ele nos dá do seu peito aberto, como o Adão, o novo Adão, adormecido na cruz, da qual brota do seu coração a água do batismo e o sangue da Eucaristia, que constituem, que formam a sua esposa, a igreja, que somos todos nós. Então, assim, Cristo vai restaurando a partir do seu coração, restaura o nosso coração, e nos dá um coração novo para que a gente possa cumprir o primeiro plano de Deus, esse plano de sermos imagem e semelhança dele por meio da comunhão entre nós. Vamos pedir ao Senhor, nessa Eucaristia, o dom de Cristo Esposo, que Ele restaure o nosso coração, para que a gente possa amar como Cristo Esposo amou sua esposa, a Santa Igreja.